Olá pessoal, eu sou o Rony, eu sei que você já me conhece, eu gravei um episódio do Cinemas UFC, estou de volta para ter um novo episódio aqui com a Maria Bia, ela é representante do GATEC, onde a gente vai ter uma conversa muito boa sobre a representatividade feminina dentro da nossa universidade e outros assuntos que impulsionam essa representatividade feminina dentro da nossa universidade. Bom, Bia, desde já eu agradeço pela sua participação aqui, por ter aceitado o nosso convite. De início, eu queria que você desse mais um relato pessoal seu, de como é a sua história aqui na universidade, quando você entrou, tudo um pouco mais. Seja bem-vinda. Oi, Rony. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Como o Rony falou, meu nome é Maria Beatriz. Eu sou estudante de Sistemas de Informação. E falando um pouco sobre a minha trajetória aqui dentro da universidade, de início foi muito difícil para mim, porque eu não me encontrava muito na área da tecnologia, mas como no ensino médio eu fiz administração, eu queria um curso que fosse um pouco parecido com a administração, mas não fosse administração, porque também não tive uma experiência tão boa assim no ensino médio. Então, conversando com meu irmão, ele me falou, né, que, na UFC tem um curso que ele envolve administração e tecnologia. Eu acho que tu vai gostar. Só que de início eu tive bastante dificuldade na área de programação e também na área de exatas, que é a base do curso, né? Porque eu não sou muito boa em exatas. Então, o que me incentivou muito a não desistir foi quando eu participei do GATEC. A primeira vez que eu tentei participar, eu já entrei como bolsista e tô desde então. Esse já é meu terceiro ano, eu acho, como bolsista de extensão do GATEC. E desde então, eu me senti bastante acolhida pela professora Elisier, pela professora Simone, pela professora Amanda. E isso fez com que eu me sentisse pertencente a algo para não abandonar essa área da tecnologia, não desistir e tô aqui, né, na reta final para terminar o curso. Olha que bom, olha, terminar o curso. É para poucos isso, hein? Mas como você falou, é o GATEC, né? Ele foi muito importante para você, né? Logo no início, essa representatividade. Bom, como a gente falou agora sobre o GATEC, eu queria que você explicasse para a gente mais um pouco sobre o projeto, como funciona, em relação à bolsa, curiosidades. Desse um relato pessoal sobre o projeto, como ele funciona. O GATEC, né, Garotas Tech do Sertão de Crateús, ele é um projeto que o objetivo dele é incentivar as meninas que estão nos cursos de Sistema de Informação e Ciência da Computação a permanecerem, né, aqui na universidade e também trazer as meninas do ensino médio para esse mundo da tecnologia e que elas se sintam pertencentes a isso. Sobre bolsas, a gente tem bolsa de extensão, a bolsa BIA e do CNPq que a gente adquiriu esse ano. A de extensão, como eu falei no início, está comigo, né? Faz uns aninhos, que o objetivo dela é esse, né? É estender além da universidade o propósito do GATEC. Aí a gente faz isso também através de artigo. Nesse ano de 2025, a gente teve um artigo aprovado no workshop de Sistema de Informação, que eu fiz parte também da escrita desse artigo. E do CNPq é sobre ter aulas, as meninas saem daqui da faculdade para dar aulas lá para as meninas do ensino médio na EP, para trazer um pouco de como é aqui esse ambiente da universidade, ter um contato com meninas já daqui, para quando despertar essa vontade delas virem para cá, elas já terem conhecimento de pessoas e de como é um pouco aqui, né, do projeto. Entendi, entendi. Certo. Então, em relação à seleção, exemplo, para alguma menina querer entrar no projeto, vocês têm essa parte das bolsas, né, como você falou do CNPq, da extensão e da bolsa Estebia, mas também caso alguma garota queira entrar de forma voluntária, vocês deixam isso em aberto, passa por uma seleção, como funciona? Sim, é porque para a seleção da distinção é feito a etapa de avaliação, né, e de entrevista. Através da entrevista é o que vai pesar mais se a pessoa vai ser a bolsista ou se vai estar convidada para ser voluntária. Mas tipicamente a gente deixa quase todo mundo participar da voluntária, tipo, como a gente vê que pessoas estão querendo fazer parte do nosso projeto, a gente tenta não excluir ninguém. Então a gente deixa em aberto para quem quiser ser voluntário ser, e também deixa em aberto se a pessoa não se sentir mais pertencente ao grupo ou tiver outro projeto para fazer, a pessoa também sair e sentir a vontade de voltar de novo. Entendi. Então é uma coisa bem livre, né? Como você já disse, né? Querendo ou não. Sim. Entrando aqui mais um pouco na nossa pauta central, que é o tema do nosso podcast.
Sobre o público feminino, como é que você enxerga o avanço desse público dentro da nossa universidade? Você considera que, com o passar dos anos, você vê que tem uma certa tendência a aumentar esse público ou algum tipo de retrocesso? Pode fazer um relato pessoal, profissional, da forma que você quiser. Pelo que eu observo, agora, né, no decorrer dos anos, as meninas, a quantidade de meninas tem aumentado bastante nos cursos e a permanência também, porque no ano que eu entrei, a permanência de meninas foi bem pouca. Eu acho que atualmente tem só 3 ou 4 meninas que ainda estão tentando estar na universidade, e isso é uma realidade muito triste. Mas eu acho que atualmente as meninas que estão entrando, elas estão se sentindo mais pertencentes, elas não estão sentindo também essa parte da exclusão dos meninos. Então eu acho que a representatividade deve estar ajudando elas a querer estar aqui na universidade, né? Sim, tocando assim nesse ponto da identificação de alguma menina com algum professor, com alguma coisa dentro da universidade. Nós ainda vemos, querendo ou não, pouquíssimas professoras aqui na nossa universidade nas áreas de TI, tanto na graduação como em cursos, diversos tipos de cursos. Como você enxerga esse tipo de realidade? E de que forma essa baixa presença de mulheres no corpo docente, ela pode impactar os alunos, ou até mesmo as meninas que estão ali ingressando no ensino superior? Porque, querendo ou não, a gente percebe que ter uma professora, exemplo, uma professora, vai desencadear, querendo ou não, uma identificação, porque ela vai ver ali, porque eu trago um relato pessoal meu, exemplo, na minha sala tem mais homens, mas, tipo, tem só, digamos, 10 mulheres. Então, ela vê ali uma professora, ela vai se sentir um pouco mais acolhida. Aí eu queria um relato seu melhor, em relação a isso. Assim, quando eu entrei na universidade, eu acho que tinham 4 professoras dessa área de TI, que era a Simone, a Amanda, a Lisier e a professora Vitória. Nesse caso, a gente se sentia bem representada, né? Tanto que a Lisier, quando eu entrei no projeto, eu me senti muito em casa, porque a Lisier é uma pessoa incrível, que faz você não desistir, que faz, te coloca pra cima, super animada. E eu acho que faz a diferença ter essas mulheres como figura pra gente se inspirar, né? Atualmente a gente só tem 2 professoras que são na área de exatas, né? Que é a Lilian e a Laís, que dão aulas nos cursos, eu acho. Você sabe me dizer se são só elas? Sim, sim. Atualmente, se eu não me engano, são só elas duas mesmas. Então a gente vê que diminuiu bastante a quantidade de professoras, e na área de tecnologia a gente tem apenas professores homens, e isso eu acho que impacta muito em como as meninas se sentem vistas, né? Porque, tipo, elas não devem não se sentir tão representadas assim como eu me senti representada antes. Sim, seguindo aqui no campo desse eixo da gente ia da carreira na tecnologia, aqui no curso. Muitas meninas elas relatam insegurança, querendo ou não, quando pensam em seguir nessa carreira, né, da nossa tecnologia, por achar que não vai dar conta, seja por achar que o ambiente não é para elas, justamente por ter uma quantidade masculina muito maior do que feminina. É, Você acredita que essa insegurança, ela é ainda um dos fatores que mais afasta as mulheres dessa área? Eu acho que sim. Porque, assim, falando de coisas pessoais, já aconteceu é, momentos na minha fase aqui na universidade, que eu fui subestimada, né, pelos meninos, de sempre ficar com a parte mais fácil do trabalho, por achar que eu não seria capaz de realizar a mesma coisa que eles. E eu acho que isso, né, causa uma insegurança, assim, de Sim, eu também, as meninas devem achar, né, não sei se alguém também ainda passa por isso atualmente, ou se já passou. Mas, tipo, a gente também é capaz de aprender e fazer tal qual um homem. Tipo, o cérebro é a mesma coisa, a mesma capacidade. Então, eu acho que isso que causa muita insegurança. E em questão do mercado também, né? A gente teve uma roda de conversa com mulheres no FIT, né? No Fórum de Inovação e Tecnologia aqui na UFC. E a professora Elise, ela relatou isso, de que quando ela foi para o mercado de trabalho, passavam tarefas fáceis para ela fazer, só documentação, coisinhas fáceis, e os homens ficavam com as coisas mais difíceis. E nisso ela teve que se provar que ela sabia, resolvendo um problema que eles não conseguiam resolver. Aí a partir disso que eles começaram a dar tarefas iguais para ela também. Então eu acho que isso aí bate num ponto muito forte da insegurança em estar em um ambiente que tem vários homens e poucas mulheres. sim, como eu queria também, eu estava presente nesse dia, como eu iria pontuar também em relação
Ela falou, né, sobre o estágio, que os homens, né, queriam dar tarefas mais fáceis para ela, justamente desse preconceito invisível, querendo ou não, porque isso é um preconceito, machismo em relação a isso. E ela relata, né, que é justamente essa parte de querer dar apenas os trabalhos mais fáceis para as mulheres, aí então isso está enraizado neles. Bom, aí eu queria que você falasse mais um pouco sobre os desafios que você enfrenta nessa trilha até você se formar. Como você já está um pouco mais avançado no curso, você pode relatar melhor um pouquinho o que você já enfrentou durante toda essa sua trajetória no curso? Assim, nessa questão de gênero e tal, eu já, como eu citei, né, já enfrentei de, tipo, de ficar também com partes mais fáceis de trabalhos, de coisas, Sim, por acharem que eu não sabia fazer, e a maioria dos meninos, não, a maioria da minha turma eram meninos, então acabava que eu fazia meu projeto com um monte de menino. Quando eu entrei aqui, eu conhecia pessoas já do ensino médio que veio pra cá também, e coincidentemente todos eram meninos. Então, quando eu ia fazer trabalho com eles bem no início, no primeiro, segundo semestre, é que acontecia mais esse tipo de situação. Eu não sei se também por conta do curso que eu vim, né, que eu vim de administração, e aí casava as duas coisas, tipo, ela nem fez técnico em informática e ela é uma mulher, então deve ter sido isso. Vamos pensar que foi isso, né? Mas eu entendi. acho que disso, de desafio, foi mais isso. Os outros desafios foram desafios mesmo pessoais, de coisas que aconteceram na minha família, que me deram uma desmotivada no decorrer aqui da minha trajetória, principalmente no pós-pandemia, que eu perdi pessoas próximas, isso me desmotivou muito. Tipo, foi um semestre muito difícil, o primeiro semestre presencial, e eu acho que fazer parte de coisas assim, ou de outros grupos, né? Tipo, ter amizades, se sentir conectada também na universidade é um ponto muito importante de você não desistir disso. Sim, com certeza. Entrando assim mais no eixo do GATEC, em que você faz parte. Você relatou em relação ao ensino médio, né? Eu sei que a sua bolsa é de da área da extensão, né? Você não atua fortemente nisso, mas eu queria que você falasse um pouco sobre as ações em que o GATEC faz no ensino médio, sobre essa representatividade para impulsionar o ingresso na área da tecnologia feminina. Pronto. Tem o projeto do CNPq, né, que eu não estou muito a par exatamente do que tem, do que está acontecendo, mas eu sei um pouco sobre o planejamento que ocorre nele, né? É planejado aulas e as meninas do projeto vão lá dar aula para as meninas do ensino médio. É, toda semana tem um tipo de aula diferente, eu acho, que as meninas têm que entregar tarefas e nisso elas interagem com as meninas aqui da universidade. Essas aulas eu acho que ocorreram presencialmente, agora está de forma remota. E o que eu sei até então é isso. E eu acho que, tipo, pelos relatos que a bolsista fala, a Camila, essas meninas, elas são muito motivadas, né? Tipo assim, não sei, se sentem pertencentes a isso, porque elas são do curso de tecnologia, né? Também no ensino médio. Uhum. E elas se sentirem mais próximas da universidade, talvez impacte em elas quererem estar aqui no futuro. Com certeza. E querendo ou não, elas podem ver também que em algum momento vocês do GATEC já estiveram no lugar delas também, né? Então elas se sentem um pouco acolhidas em relação a isso, né? É, bom, e seguindo aqui nesse campo do ensino médio, como você enxerga em relação aos fatores que você percebe que assim, muitas meninas elas não se identificam muito para essa área da tecnologia. Vou ingressar, exemplo, num curso de ciência da computação, sistema de informação. Elas vão mais para essa área da saúde e outros cursos. Como você enxerga? Quais são os fatores que você pensa que podem desencadear essa opinião delas? É, como foi citado, eu acho que essa coisa mais histórica, né? Das meninas estarem relacionadas muito ao cuidado desde novas e os meninos não. Então, eu acho que isso é a coisa principal, de tipo, já tem esse preconceito enraizado, tanto nas mulheres quanto nos homens, de tipo, TI é coisa de homem. E as meninas que vêm, elas veem, né, que é um desafio, elas realmente veem que tem muito menino e pouca menina.
Com certeza. Já é um fator que já vem bastante há muito tempo, né? Porque Uhum, você percebe que os homens estão mais ligados aos videogames, né? Essas coisas, jogos. Aí vamos uhum, ficar de uma coisa mais para a área da tecnologia, né? Aí se vê uma mulher nessa área da tecnologia, vão passar por diversos tipos de preconceitos, né? Como você já citou, sim. né, anteriormente. Em relação a representatividade feminina, como você enxerga aqui no nosso campus? Você já disse, né, que tem muito poucas professoras, né? O que você espera daqui a um tempo, que isso possa aumentar? Como é a sua visão de futuro? Assim, Pelo que eu vejo, muitas meninas que estão aqui, que são bastante focadas, elas querem fazer o mestrado. E eu espero, né, do fundo do meu coração, que essas meninas que vão fazer o mestrado, elas queiram voltar aqui para a universidade para serem professoras e assim fazer parte dessa representatividade na figura de professora, né? Porque até em processos seletivos que está tendo atualmente, a gente vê que sempre entra professores homens, um seguido do outro, e eu acho que essa nova geração que vai vir de professoras talvez impacte bastante aqui na universidade. com certeza, fundamental, fundamental. Bom, para a gente finalizar, você quer tocar em algum ponto que você acha que seja importante aqui no nosso podcast? Eu deixo aberto para você, alguma coisa. Eu acho que eu queria deixar um recado, né, para as meninas de que elas não desistam e que, mesmo que elas não façam parte do projeto, né, do GATEC, elas vejam que quem faz parte, todos os membros, eles estão aqui para ouvirem, né, as pessoas. Eu tinha esquecido de citar também que assim que você entra, tem a seleção da tutoria, né? E geralmente quem é tutor das meninas são outras meninas. Eu acho que isso também é uma forma de incentivar. Eu já fui tutora 2 anos e as meninas que foram minhas tutorandas, elas estão até hoje no curso. Não quero dizer que foi um mérito meu, mas eu acho que esse contato desde o início com outra mulher que está um pouco mais à frente é bastante importante e eu acho que a universidade faz isso muito bem pensado. Então, o que eu queria era isso, que as meninas, desde o início, elas busquem ser ouvidas, elas falem mesmo, se te incomodar algo, comunicar para o professor, comunicar para redes de apoio e também ver na gente que é membro do GATEC como essa rede de apoio, porque todos nós estamos bastante abertas para conversar, para entender sobre coisas, para ajudar, e eu acho que é isso. Entendi. Projeto fundamental aqui para a nossa universidade. Eu queria que você divulgasse um pouco sobre o GATEC, redes sociais. Deixo aberto aqui para você. Pronto, a nossa principal fonte de comunicação é no Instagram, né, que é _Gatec, é, sigam lá a gente. A gente também teve um projeto do podcast que era o Gatalk, é, eu convido vocês a conhecerem também, tem episódios bastante importantes com professoras, como a professora Elisier, é, nossa, agora esqueci o nome da professora de engenharia, mas conheçam lá que é bastante importante. A gente falava sobre temas muito da época lá que ocorreu o podcast, né? Que foi sobre as enchentes que teve no sul. A gente fala sobre a área da computação. Teve também bate-papo sobre a trajetória de meninas na universidade. Eu acho que isso seria muito importante também de ser assistido. Que foi uma conversa com as meninas do início, com pessoas que já estavam finalizando a universidade, então foi uma troca muito boa. Tem tema também como LGBT, que é a mais, maternidade, tem bastante tema interessante, então eu espero que vocês conheçam também nosso podcast e principalmente nosso Instagram. Ótimo, perfeito. Bom, como a Bia divulgou aí o Instagram, né? Vocês podem entrar lá, conhecer melhor um pouco sobre o projeto, ver. Próximo ano vai ter, querendo ou não, vai estar aberto, né, para seleção, próximo ano. Sim, vai Formatura. sim. E boatos que a professora Elisier vai ficar um pouco mais ativa, porque ela se afastou também para o doutorado, né? E a professora Amanda que ficou liderando o projeto. Aí, boatos que a professora Elisier estará voltando, meninas. E vocês sabem, né, quanto é importante ter essa presença também presencial. E ela mora aqui, ela falou que vai estar um pouco mais disponível para estar presente aqui nas nossas reuniões, interações. Então, eu acho que
vai ser uma coisa que vai impulsionar muito o projeto. Olha, informação quentinha pra gente, hein? Pois é. Pois, finalizando aqui nosso podcast, Bia, você quer deixar alguma mensagem para as garotas, tanto do ensino médio como da universidade, para dar mais apoio a elas? Deixo aberto para você, novamente. Como eu falei antes, né, buscar não desistir, mesmo que você não se sinta representada por mulheres aqui dentro da universidade, buscar referências, né, na internet, porque tem muita mulher incrível que faz conteúdos incríveis na internet sobre essa área de tecnologia, que seria bastante interessante vocês pesquisarem sobre, mas tem muitas meninas aqui bastante dedicadas, bastante inteligentes, que podem ser também uma inspiração para vocês. Não focar nisso de tipo, me inspirar apenas em professoras, porque tem muitas alunas que também podem ser fontes de inspiração aqui dentro da universidade. Então é isso, não desistam, é, busquem apoio, busquem conversar. Se vocês não tiverem ninguém que se sintam confortáveis para conversar, a gente que é membro do GATEC, a gente está super disponível para conversar sobre esses temas com vocês, para tentar entender, para tentar ajudar. A gente aqui na UFC também tem o suporte de psicólogos, né, que eles ouvem, eles tentam te ajudar da melhor forma possível para você não desistir do curso. Então é isso. Acreditem no potencial de vocês, porque todo mundo é capaz. Se você entrou na universidade, isso já mostra que você é capaz de estar ocupando esse lugar. Esse lugar é seu e ninguém tira ele de você além de você mesmo. Exatamente, exatamente. O lema não desistir, né? Apesar dos pesares desafios que a gente enfrenta, né? Querendo ou não, vocês enfrentam ainda mais, todo no progresso da universidade, o lema é não desistir e tem uma rede de apoio enorme aqui na universidade, querendo ou não. E, Bia, eu agradeço desde já ter topado o convite aqui no nosso podcast. Estamos abertos aí para algumas próximas parcerias. O que vocês precisarem, a gente está aberto também, que é uma coisa muito importante aqui na nossa universidade. E é isso, pessoal. Eu agradeço quem assistiu até aqui. Comenta aí, compartilha, curte também. E tchau, tchau.